Boa tarde, gente, tudo bom? Agora eu estou com um amigo meu, Felipe de Boa Esperança, grande amigo meu, companheiro, parceiro, como irmãos, né? Um ajudando o outro, Deus abençoe, Deus abençoando nossa vida, nossa jornada. Enriquecendo cada vez mais com os aprendizados. Através dos nossos erros, a evolução. Né? Sim, isso mesmo. Tive o prazer, sim, conheço o Cláudio desde quando eu me conheço por gente. Mas a afinidade e a amizade mesmo foi em 2015, quando nós tivemos a oportunidade, Isso. né, que Deus nos deu a oportunidade de estar nos conhecendo muito mais. Naquele momento eu estava passando uma provação, estava triste, e esse cara que chegou do meu lado deu um toque, deu um toque nas costas, né, deu as palavras de fé, de esperança, oportunidade. Eu vi que a vida tinha solução, tinha mais sentido. E eu comecei a prosseguir e aprendi muito com a minha vida. Aprendi comigo, e aprendi com as pessoas, me formei como terapeuta, né? E depois de um tempo que eu me formei, eu vi né? Você estava passando o que na época? Estava passando por uma situação também complicada. Complicada, né? E todo mundo está nessa vida o quê? É para errar, aprender, evoluir, né? Isso. Assim que a gente valoriza as coisas também, né? Justamente. E para mim foi assim, foi um divisor de água quando você acabou de fazer todos esses cursos. E eu comecei a vir conversar com você, compartilhar o que eu estava vivendo e sim, foi transformador. Né? Tanto que hoje eu tenho uma gratidão muito grande, tanto por você quanto por sua esposa, sua família toda. Né? Tenho vocês como referência hoje. Para mim, hoje eu tenho vocês como referência. Muito obrigado. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado você na minha vida, né? E Deus capacitando a gente cada vez mais, fortalecendo, né? Justamente. E nessa terapia que você passando, o que você melhorou na sua vida? Então, em que área que melhorou na sua vida? O que você achou? Então, eu sempre fui um rapaz muito alegre, brincalhão, né, extrovertido, sabia entrar e sair em qualquer ambiente, mas na realidade eu achei que eu era feliz. Eu tinha pra mim que eu era uma pessoa feliz. E depois foi me descobrindo o porquê. O porquê que eu não gostava disso e gostava daquilo. O porquê que eu tinha um foco na minha vida disso e não tinha daquilo. Diferente de alguns amigos, né, e tal. E aí eu fui compartilhando com você minha vida e automaticamente eu fui me achando. Fui me encontrando, fui sabendo o porquê daquilo, aquilo outro. Né? E assim, é transformador. Tudo que eu vivi, eu agradeço primeiramente a Deus. E depois tudo que Deus te deu, né? A sabedoria que Deus te deu, tudo que você passou na sua vida e o que você é hoje. Eu sempre falo, né, que o Cláudio, ele não precisa de um diploma. Você já é né? Você já passou por tudo isso. Então você tem experiência de vida, você tem bagagem para estar passando para as pessoas, estar falando, orientando, né, e escutando as pessoas. Então é o dom que Deus te deu. E eu sempre falo, cara, eu não vou ter como te pagar isso. Dinheiro nenhum eu vou conseguir te pagar. Tudo que você fez na minha vida e o que eu sou hoje, depende primeiramente de Deus e depois tudo que você me orientou, né? Claro que eu tenho minha mãe e meu pai, me deram muito amor, muito carinho. Mas assim, estou falando no lado profissional, né? Então assim, é transformador. Eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida. E minhas orações, vocês sempre estão nas minhas orações. Eu sempre peço a Deus para que Deus te dê saúde, porque Obrigado. Tem muitas pessoas, hoje, analisando agora o mundo, tem muitas pessoas que necessitam desse acompanhamento. Né? Muitas mulheres que estão sofrendo, homens que estão sofrendo. Né? Então, assim, é gratidão. A palavra certa que eu tenho mesmo para dizer hoje, para todos vocês que poderão estar tendo o privilégio de ver, de assistir esse vídeo, de ouvir, é gratidão que eu tenho por você, por tudo que você tem persistido. Não, filho, vem cá e tal. E às vezes eu mesmo relutando, não vou mais não. Não. Você não, chega aí, vamos bater um papo, vamos tomar um café. E chegava tomando café, quando pensa que não. Era um tratamento, era uma mudança. Era onde eu me conhecia. E isso, cara, é maravilhoso. Eu falo para todos os meus amigos, eu conheço bastante gente, converso com muita gente, e quando as pessoas começam a contar coisas da vida, eu falo, cara, o Cláudio tinha que conhecer essas pessoas. Mas eu peço a Deus que levante vários Cláudios, né? Porque você não vai conseguir tratar de todos, né? De cuidar de todos. Agora eu vejo você também uma pessoa com diferença, aspecto do mundo.
né? Você mudou a percepção das pessoas. Justo. O que você hoje transmite para as pessoas que você está do seu lado? A maneira que você transmite diferente algo para esse mundo? Olha, hoje eu vejo assim, antes eu tinha muito medo, Aham. medo, eu era muito trancado mesmo com o futuro. Tinha medo de arriscar mais, né? Hoje não, hoje eu perdi todo esse medo de arriscar mais na vida, de correr atrás, né? Claro que eu sempre fui um cara muito persistente, buscava muito, mas eu tinha sempre um pé atrás, né? Será que vai? Será que não vai? E na técnica que você fez comigo, naquela técnica lá, que você falou, Felipe, ó, vou fazer uma técnica com você hoje e tal, assim, assim, assim. E começamos, aquele dia ali, foi onde eu falei, não, o que estava me impedindo de prosseguir na vida era aquilo. Agora, como é que foi você enfrentar a própria imagem no começo? Na realidade, todos nós, seres humanos, nós temos um orgulho dentro de nós, Isso, né? que grita constantemente. Quando era criança, esse orgulho existia? Às vezes existia um orgulhozinho, mas quando você vai crescendo, o orgulho vai aumentando. Né? E tudo aquilo ali, aquele processo que eu vivi ali naquele período, foi transformador para mim, né? Que eu fui quebrando todo aquele orgulho, né? Tipo, hoje eu não penso duas vezes para pedir um perdão. Eu não penso duas vezes. O que é um perdão para você? O que foi para você o perdão? Quando você encontrou esse perdão? Para mim é uma vitória. Por quê? É a única coisa que você perde, mas você ganha, né? Perdão, você perdoa para você ganhar. A pessoa te fez algo mal e tal, e aquilo ali te atrapalha você crescer na vida, te atrapalha você. Tipo, você chega acho que as pessoas que estão ouvindo vai entender. Você chega num ambiente que você não conversa com a pessoa, o ambiente não fica agradável. Entendeu? Perfeitamente. Aí você fica todo travado e nada sai, e você fica, não tô legal aqui, eu vou sair. Né? Agora, quando você libera o perdão, chega para a pessoa e sabe conversar, né? Através da terapia, Cláudio, né, passou para mim as coordenadas, como conversar, como chegar até a pessoa para pedir o perdão. Cara, aquilo foi transformador. Mas nada de tudo isso que eu passei com você teria sentido se eu não tivesse fé em Deus. Isso aí, perfeitamente. Deus, ele tem que ser o princípio de tudo. Tem que ser o início de tudo. Se você não tem Deus como sua base, como o seu protetor, como o dono que governa a sua vida, não vai adiantar nada. Você vai pedir um perdão da boca para fora. Entendeu? Não tem. E quando você tirou essas mágoas, essas dores no coração, você percebeu esse Deus mais, você começou a enxergar as coisas mais com clareza? Com certeza, com certeza. A partir do momento que eu me encontrei, né, por que eu agia daquela forma, foi aonde tudo transformou mesmo na minha vida. Tudo, totalmente. Né? Meu pai mesmo, eu tinha uma pequena mágoa devido ao meu orgulho. Né? Né? Meu pai teve uma criação, o pai dele faleceu, ele era novo, né? E ele passou a ser o chefe da família, trabalhou muito cedo, então meu pai não teve a infância dele, certo? Então por meu pai não ter sido assim, claro que dava um carinho, isso, aquilo, tal, mas papai, ele era muito, só pensava em trabalhar para sempre dar o melhor pra gente, né? Então automaticamente a pessoa que vive assim, ele não é tão carinhoso conosco, entendeu? Tem, claro, meu pai deixou inúmeras, como se diz, inúmeras coisas boas que a gente até hoje eu escuto, né? De generosidade, mas eu não posso tirar o mérito do meu pai, né? Meu pai foi um cara que hoje eu queria muito, 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 queria que ele estivesse aqui, entendeu? Eu chego e falo, me emociono falar do meu pai, entendeu? Porque meu pai, pra mim hoje, eu queria muito que meu pai estivesse aqui, poder abraçar ele, sair com ele. Peguei um pouco, né? No final da vida dele eu peguei um pouco a mais com ele, entendeu? Pode. Eu fiz uma carta pro meu pai já estava morto, né, e tal, e o Cláudio
me orientou, falou, o que você acha de fazer uma carta, né, Cláudio? Aham. O que você acha de fazer uma carta pro seu pai? Eu falei, cara, legal. Talvez da técnica, né? E eu, legal, mas e aí? Ele falou, não, você vai falar tudo que você tem desejo falar pra ele. Aham. E na carta eu ia escrevendo e chorando. Eu tenho essa carta até hoje. É. E aí eu escrevendo a carta, e parava num dia que eu não aguentava mais escrever, aí passavam 2, 3 dias, eu voltava para a carta de novo, e escrevendo a carta e voltava a chorar. E aquilo ali foi transformador na minha vida. Foi transformador. Então assim, cara, hoje eu tenho minha mãe em vida ainda e faço de tudo para ter ela perto de mim. Hoje ela mora em Londres. Nós estamos organizando para ver se ela vem para ficar aqui conosco. Mas assim, cara, é maravilhoso. Quando você se encontra, você começa a transbordar o amor. E isso é maravilhoso. Antes de você fazer a terapia, você me falou na época que você amava seu pai, né? Sim. E você, antes da terapia, você se sentia amado por ele? Antes? Na realidade, pra mim, eu achava que não. Aham. Eu achava que não. Aham. Então, quando eu fiz a terapia, foi transformador. Imagine uma pessoa pensava como criança, agia como criança, raciocinava como criança. E depois, como adulto, ele deixou as coisas de criança para trás. Ele viu que o pensamento não era como criança. 1 Coríntios 13 fala sobre isso, versículo 11, né? Imagine hoje, ele não pensa como criança. Quantas pessoas nesse mundo ficam pensando como criança, buscando justiça, aquele raciocínio quando era criança, né? E acabou atrapalhando, né, o desenvolvimento. Claro, né? claro. Hoje olhando para trás, hoje eu lembro, eu penso que perdi o tempo da minha vida, né? Para estar vivendo ao lado do meu pai. Né? Então, assim, como que foi tudo isso? Esse processo, eu amo falar, sério mesmo. Às vezes eu pego algumas pessoas assim que... Porque tem muitas pessoas que tem mágoa do pai, e automaticamente acha que perdoou o pai. Ou da mãe também, ou da mãe, mas não perdoou até hoje. Você tá entendendo? Então, assim, foi transformador no dia que você me fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Você falou assim, como foi a infância do seu pai? E eu sempre eu gosto muito de conversar com pessoas mais idosas, né? E eu perguntava à minha avó, eu morei com ela, né, dos 12 aos 18 anos, e eu falava com a minha avó, vovó, fala um pouquinho da história de vocês, como é que foi o namoro de vocês, do vovô e tal. E nesse embalo todo eu comecei a perguntar à minha mãe também. Aí minha mãe sempre contava como que foi, né, a vida do papai, isso e aquilo. E quando você me perguntou assim, então, seu pai teve tudo isso na infância. E com a nossa conversa, o que eu hoje visando eu, Felipe, né? O porquê que eu sou assim hoje? Né? Sou mais econômico, sou um cara mais centrado, penso mais na vida, penso no futuro. Por causa do meu pai. Então meu pai me protegia para que eu não passasse tudo que ele passou. Você tá me entendendo? Questão positiva, né? Sim, o lado positivo dele. E eu achava que não. Né? Hoje eu tenho muito cuidado para gastar um dinheiro, para fazer um negócio, eu tenho muito cuidado, né? Sou um pouco seguro. Mas por quê? Porque toda construção gera um sacrifício. Né? Então, o período de construção do ser humano, ele sempre vai ter um sacrifício. Mas sempre, todo sacrifício tem uma vitória. Tem uma vitória, tem um retorno muito bom, sim, maravilhoso, claro, né? Claro, tem uma recompensa, claro. né? Com certeza. E através das aprovações é que a gente acaba amadurecendo, né? Com as emoções, né? Justo.